Vamos receber agora aqui no 11 News Isadora Padilha, arquiteta e urbanista em Alagoas, de Alagoas, para falar um pouco conosco sobre ali o afundamento daquela região de Maceió e as questões ali no entorno da Braskem e das autoridades públicas. Isadora Padilha, é sempre um prazer te receber aqui. Obrigado por atender nosso pedido. E eu quero pedir para você começar assim nosso papo dando um panorama geral de como está a situação nesse momento ali, inclusive para as famílias que foram evacuadas, e a questão... Eu vi que a Braskem teve uma multa agora, né, que foi aplicada a ela. Conta um pouquinho para a gente e depois a gente parte para algumas perguntas aqui mais específicas. Isadora Padilha. Olá, agradeço mais uma vez, né, estar aqui, como eu já disse em outro momento. Quanto mais nós pudermos divulgar, falar sobre essa questão, mais interessante será para que as pessoas possam conhecer, né, o que está acontecendo. Então, como estamos aqui no momento, vamos atualizar um pouco, né, em relação ao que as pessoas têm visto. Houve já uma publicação da Prefeitura de Maceió, e nós não estamos mais em alerta máximo, mas em estado de alerta, o que indica uma amenização da situação. Isso corresponde ao que vem sendo sentido nos últimos dias, que é o fato de que nós temos tido diminuição da velocidade de afundamento, temos tido um pouco de diminuição do afundamento em si durante o dia, né? Então, os últimos boletins deram 0,2 centímetros de afundamento por hora, está afundando, portanto, menos de 5 centímetros por dia, embora isso seja ainda muito, comparado ao que era o afundamento milimétrico por ano, considerando que nós já tivemos 2,6 centímetros por hora na sexta-feira, isso indica uma tendência de estabilização, especialmente considerando que isso vem acontecendo ao longo dos dias, de sexta-feira para cá. Então, vem diminuindo progressivamente, então, aponta para uma tendência. Eu não sou especialista nessa área, a minha área é outra, né? A minha área é arquitetura e urbanismo, mas isso dá a entender que nós temos uma tendência de afundamento contínuo, de acomodação contínua do solo, e tanto que já houve também um comunicado da Defesa Civil Estadual descartando a possibilidade de colapso abrupto. Isso é uma notícia esperançosa em meio ao que nós vivemos de pânico, de caos durante mais de uma semana aqui. Perfeitamente. Você está falando que a velocidade do afundamento, né, ela diminuiu, teve uma oscilação, né? Diminuiu, aumentou, agora diminuiu de novo. A pergunta que eu queria que você... Eu sei que não é a sua especialidade, você é urbanista, não geóloga, né, ou geofísica, para falar ali sobre essa questão do afundamento. Mas há possibilidade dessa região tornar-se habitada em algum momento? Precisa passar por um processo muito mais longo, né? Olha, nós temos aí a previsão ainda de pelo menos 10 anos de instabilidade nessa área. Mesmo que as meninas sejam preenchidas, isso é um relatório de instituições de fora do Brasil, contratadas para dar pareceres sobre o caso, e o que acontece é que essas instituições, elas colocam que mesmo que haja o preenchimento das minas que estão afundando, ainda assim são 10 anos de instabilidade, de afundamento contínuo, de monitoramento. Então, é muito prematuro falar se essa região pode voltar a receber construções em algum momento, enfim. Mas uma coisa nós temos que colocar claramente, Conde. Eu sou autora, inclusive, de uma proposta em que nós colocamos que essa área deveria ser voltada para uso público. Por quê? Porque hoje existe um acordo firmado em que a empresa é dona dessa área. Se havia qualquer dúvida jurídica, agora não existe mais. Agora a empresa, de fato, ela teve a posse ratificada por um acordo homologado com a Prefeitura de Maceió. Então, nós consideramos algo absolutamente fundamental estabelecer que a área não fique com posse da empresa, mas que se torne uma área de uso público da população da cidade. Então, inclusive, considerando que não possa se tornar uma área novamente com construções com uso permanente durante muito tempo,
nós colocamos a necessidade de que essa área se torne uma área de usufruto, algo como uma área verde, uma área que tenha usos voltados para a população do município, mas que, de qualquer forma, ela não fique como área da empresa. Essa questão de transformar em área pública, você apresentou esse projeto? No livro do qual sou autor, que você até mencionou da última vez que eu estive aqui, eu faço essa proposta em relação a essa área. Eu faço duas propostas, e em relação a essa área, eu faço a proposta de que ela se torne uma espécie de parque memorial que conte a história do que aconteceu, ou seja, que se mantenha o instituído próprio patrimônio, se mantenha o contar da história com o que já existe no local, e que ela se torne uma área de uso público para a população. Tá, agora eu entendi perfeitamente. Quer dizer, um memorial, como o World Trade Center nos Estados Unidos, né? Ali se fez como um Hiroshima e jardim. Nagasaki, Isso, né, como Hiroshima e tantos outros que Nagasaki. passaram por esse tipo, por catástrofes no planeta, e que contam a história para as pessoas conhecerem, que não apagam, não fazem o silenciamento do que aconteceu. E que a Braskem deveria pagar toda essa elaboração. Como é que seria o financiamento desse parque? Então, é também algo muito prematuro, considerando que ainda leva muito tempo, né, para se poder tratar disso concretamente. Mas eu concordo com você plenamente que toda e qualquer medida mitigatória e reparatória do dano causado tem que ser bancada pela empresa. Mesmo que ela não construa, não faça a área, mas o recurso a ser utilizado é o recurso advindo da multa, do ressarcimento da empresa em relação ao dano que ela causou. Perfeitamente. E as famílias que foram evacuadas, Isadora? A gente comentou sobre isso no domingo, né? Que a gente fez um evento aqui de emergência pela situação ali de Maceió. Mas as pessoas que estão ainda alocadas, não sei se elas ainda estão em escolas, né? Prejudicou porque as escolas deixaram de ter aulas, enfim, para receber essas pessoas e outras localidades. Como é que essas pessoas vão começar de novo? Eu vi matérias assim comoventes, né? Tá lá uma senhora trabalhando numa venda, né? Ela não pode mais, não tem mais cliente, acabou tudo. A venda que vem desde o avô dela foi passando de pai para filho e ela vai ter que começar de novo. Sobre essa questão, essa é uma questão complexa, né? Porque é muita gente. Sim. É muita gente do que foi esse momento ao longo dos anos, de pessoas deslocadas ambientais, e é muita gente agora, né, considerando essa nova crise e as comunidades de entorno em isolamento socioeconômico. Então, esse número tende a só aumentar, infelizmente. Estamos, inclusive, com o pessoal do Serviço Geológico aqui, com o CRPRM aqui, que está fazendo a pesquisa se o mapa de risco permanece o mesmo, se ele vai ser ampliado, né? Essas pessoas que se retiraram, foram retiradas forçosamente, removidas forçosamente do local, dos bairros, elas, de alguma maneira, deram continuidade à vida, não é? Receberam o que a Braskem chama de compensação financeira, enfim, e se encaminharam ou dentro de Maceió, ou para outros municípios, em alguns poucos casos, para fora do estado, inclusive, mas na maioria dos casos, no estado de Alagoas mesmo, e no próprio município de Maceió. Então, algumas pessoas ainda estavam na área. Vamos ver o que aconteceu com essas pessoas, porque nós chamávamos as pessoas que ainda moravam na área de resistentes, eram algumas dezenas de imóveis, diante do que foram os dezenas de milhares, né, algumas dezenas permaneceram, mas nesse momento, também essas pessoas estão com a vida em suspenso, porque elas estão aguardando também a determinação em relação à própria área em si, em relação ao mapa, se ele será ampliado, se ele não será ampliado, se outras áreas são incluídas, outras áreas foram incluídas, inclusive, na versão nova do mapa que a Prefeitura e a Defesa Civil apresentou na semana passada, tanto em realocação, como foi o caso de algumas áreas do bairro do Bom Parto, como em monitoramento, onde várias áreas entraram. Áreas que não estavam antes do monitoramento, mas faziam parte do entorno dessas áreas. Então, ainda existe existem questões em relação a isso, mas, de modo geral, as pessoas que já foram retiradas da área estão
tentando seguir com a vida. Algumas ainda esperando, inclusive até hoje, pela suposta indenização que não veio. Perfeitamente. Eu quero saber de você agora como é que está o panorama político aí. Prefeitura, governo do Estado. Está me ouvindo bem? Prefeitura, governo do Estado. A gente tem informação de que o senador Renan Calheiros vai convidar o Lula para ir até o estado de Alagoas. Há uma expectativa de que o Lula visite a região ali. E tem o Arthur Lira também, que está envolvido com isso de alguma maneira, porque é o tutor político aí, se é que eu posso dizer assim, do prefeito de Maceió. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, a questão política? Pode ativar seu microfone. Então, eu primeiro peço desculpas, talvez eu tenha que colocar o fone, que eu estou tendo obra aqui. Infelizmente não estava com esse barulho, mas agora começou. Né? Infelizmente, está tendo obra aqui do lado. Mas eu acho que agora deu uma paradinha. Bom, nós estamos com um cenário hoje, Conde, aqui, em que, como a questão nacionalizou, ela ainda não tinha federalizado, né? Nós estamos com uma questão em relação ao fato de que está se pleiteando auxílio nacional para sanar a questão. Então, nós estamos sendo pleiteados auxílios diversos em relação à questão, por exemplo, do governo federal mandar, já se mandou, né, técnicos para a questão, para cá, para avaliar a questão, que é o caso CPRM. O Estado do Rio de Janeiro mandou técnicos também de lá, especializados na questão do solo. E se pleiteou recentemente um grande empréstimo, né? Há, inclusive, várias questões a respeito disso, porque, teoricamente, esse recurso é público, uma vez que é um empréstimo feito pela prefeitura, será pago pelo poder público, dinheiro nosso, dinheiro dos contribuintes, quando, na verdade, o dano causado é da empresa. Mas aí entra a questão do acordo, como eu mencionei, que foi assinado pela prefeitura e que anistia a Braskem de responsabilidades, a partir do momento que ela pagou esse recurso, que é um recurso considerado por muitos, por especialistas, insuficiente para fazer face a tudo que ela causou. Então, nesse momento, a prefeitura contraiu um empréstimo de 40 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais, além do que ela já assinou para receber da empresa 1,7 bilhões, uma parcela que já foi paga, outra parcela que ainda falta receber. E aí, existem diferenças de interpretação entre o ente municipal e entre o ente estadual, que ainda não assinou nenhum acordo com a empresa e que realizou estudos e pleiteia uma indenização muito superior ao que foi essa indenização paga à prefeitura, que foi de 1,7. O cálculo divulgado em relação ao que seria o passivo total da dívida da empresa a ser estabelecido, ressarcido em termos de cidades-estado, está na imprensa divulgado como mais de 30 bilhões de reais. Então, é um número que é quase 30 vezes superior ao número apresentado no acordo com a prefeitura. Então, essa diferença também se rebate no campo político, em relação a essa disputa, né, do que acontecerá daqui para frente. Isadora Padilha. Também existe algo no plano federal, né, como você mesmo colocou, tem algo no plano federal que é o que acontecerá a partir de agora, né, em termos de auxílio do ente federativo com o Estado e com o município, em termos de cooperação, em termos até de fiscalização, de regulamentação. A ANM é a agência que responde por essa fiscalização. Então, tem várias questões postas aí. Isadora Padilha, elegante aqui, a Isadora Padilha, né? Eu falei aqui do governador, do prefeito, ela trouxe todo o panorama técnico aqui, o que é muito bom, realmente. A gente tem um debate de alto nível aqui. Obrigado, Isadora. A gente está chegando ao final aqui. Agradecer muito a sua presença. E só me diz como é que foi a manifestação que você... Acho que você participou, né? Participei. Como é que foi? O MST estava presente, né? Então, MST estava presente, MTST também estava presente, vários movimentos, né, o movimento do qual eu faço parte, que é o Movimento dos Povos das Lagoas, o MAN, que é o movimento que trata da mineração, também, atingidos pela mineração, estava presente, né, e houve várias manifestações de apoio e solidariedade também. O MAB, o Movimento Atingidos pelas Barragens, então, havia vários partidos também presentes lá.
enfim, de modo geral, uma Qual foi a reivindicação principal nessa manifestação? Existe a reivindicação em relação a esse montante, que a empresa faça o ressarcimento dos danos integrais que ela causou. Então, isso é uma reivindicação que perpassa a todos, né? E existe uma reivindicação em relação às vítimas, a inclusão das áreas em ilhamento socioeconômico, essas comunidades de entorno que não entraram ainda, especialmente a comunidade dos flechais, que vive uma situação muito difícil hoje. Então, existe uma reivindicação de inclusão dessas áreas no novo mapa, né? Perfeitamente. Isadora Padilha, brigadíssimo. Boa atividade, boas ações aí para você no seu trabalho. Em breve, espero recebê-la novamente com melhores notícias aí sobre enfim, essa infelicidade, esse trauma aí da cidade de Maceió. O maior, eu não sei como é que está sendo nomeado, né? O crime ambiental urbano do mundo, né? Sim. É isso? Crime ambiental, a gente socioambiental. Socioambiental, né? Que envolve toda a questão da urbanidade ali também.